Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E, Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 6, afinal, o que detém o anticristo? Autor Pedro Dong. Título da semana 4, afinal, o que detém o anticristo? Domingo, ler com oração Hebreus capítulo 12, versículo 28, que diz: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A inabalável verdade de Deus. Os homens, liderados por Satanás, que influencia os governos deste mundo, querem libertar-se totalmente das restrições da lei de Deus. Esse é o trabalho oculto do mistério da iniquidade, a fim de remover toda a lei de Deus e criar um ambiente propício para o surgimento do anticristo. Vemos, mais uma vez, o cumprimento do que está escrito em Salmos. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Salmos 2, 1 ao 3. O ataque contra os princípios divinos encontrados na Bíblia visa romper a ligação do homem com Deus e sacudir das mãos dos homens as algemas para viverem em injustiça, impiedade e perversão sob o governo do anticristo. Os movimentos pós-modernistas trabalham hoje em nossa sociedade para erradicar dela a cultura judaico-cristã, considerada por eles como ultrapassada, radical, segregacionista, impositiva e intolerante. Eles odeiam a Bíblia como referência da verdade e lutam pela desconstrução de todos os valores oriundos dela. Para eles não há verdade absoluta e universal, e aqueles que creem na Bíblia devem ser combatidos e calados. Precisamos compreender que isso apenas cumpre o que está predito nas Escrituras, pois sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, que está arraigada na cultura ocidental, o anticristo não terá como surgir. Portanto, ela é uma barreira a seu aparecimento. A consequência desse trabalho é a remoção dos princípios morais universais que regem a conduta das pessoas, rompendo os laços com a lei de Deus, de modo que cada um se sentirá livre para fazer o que achar melhor, o que lhe der satisfação e prazer. Cada vez mais o egoísmo tomará conta da sociedade, fazendo com que nos últimos tempos os homens sejam egoístas, amantes de si mesmos, amantes dos prazeres e do dinheiro, fazendo o que bem entendem, em detrimento da coletividade. Esse tempo está chegando. Amado leitor, essa deterioração do ambiente atingirá também os cristãos. E muitos desertarão do exército de Deus, deixando de lutar a favor da verdade. Será o cumprimento da apostasia, que deve vir antes do surgimento do homem da iniquidade, que enfraquecerá a fé de muitos, levando muitos filhos de Deus a, infelizmente, seguir a mentira. Deus está chamando você para sair dessa condição e permanecer firme na verdade. A relativização dos valores que esses movimentos promovem destrói toda referência que balize julgamentos, resultando em uma sociedade sem lei e destruindo qualquer valor moral ou ético que oriente a humanidade. Por fim, isso destruirá a família, a fé em Deus e a obediência à palavra, abrindo o caminho para toda sorte de devassidão moral. É para essa condição que Satanás quer levar a sociedade. Esse modo de pensar tem sido trabalhado
nas escolas, universidades, cultura, mídia e redes sociais. Sorrateiramente, esses conceitos estão sendo transmitidos, desafiando e minando a fé cristã. Essa é a apostasia, a rebelião contra Deus e tudo o que dele procede. Querido leitor, para vencer nesse contexto, precisamos seguir firmes a estrutura da vida cristã, a fé, o amor e a esperança. Pela fé temos acesso à própria verdade, ou seja, à substância do próprio ser de Deus, opóstases, conforme Hebreus 1:3 e 11:1, que é a única realidade universal absoluta, permanente e fundamental. Isso é o que a humanidade em geral está rejeitando. A fé nos leva além da Bíblia ao próprio Deus, que é a verdade. Uma vez que recebemos a verdade, ela nos encherá de amor, impulsionando-nos a lutar a favor de Deus para trazer as pessoas de volta a Ele ao pregar-lhes o Evangelho. Por fim, para lutar junto com o Senhor no final dos tempos, precisamos ter nossa fé confirmada ao passar por provações. Os sofrimentos provam nossa fé, assim como o ouro é refinado com fogo. As provações pelas quais passamos fazem com que a graça de Deus que recebemos em Sua palavra se torne nossa realidade. Deus não deseja apenas que falemos a palavra, mas muito mais que isso, que tenhamos a realidade do que falamos. Em meio a situações difíceis pelas quais passamos, o próprio Deus é sedimentado em nós, de modo que pouco a pouco ganhamos a realidade de Deus em nós. Assim, a Igreja será a coluna e o baluarte da verdade, a referência para uma sociedade perdida sem a verdade. No final dos tempos, Deus abalará todas as coisas, não apenas na terra, mas também no céu. Se em nosso viver nos faltar a verdade e nosso interior estiver cheio de inconsistências, vazio, o que tivermos em nós será também abalado como as demais coisas. Mas se formos encontrados buscando a solidificação da verdade pela palavra que ouvimos, tornando-a nossa realidade, não seremos abalados, pois em nosso interior não haverá inconsistência, mas a realidade do reino inabalável. Concluindo esta série do Alimento Diário, devemos guardar-nos para não ser enganados pela mentira que virá no final dos tempos. Cada vez mais as ideologias serão usadas para solapar a verdade. Primeiramente, a verdade a respeito da Bíblia e, por fim, a respeito do próprio Deus. Embora transformem a verdade em mentira, não nos poderemos deixar abalar quando isso ocorrer. Recebendo a palavra do Senhor como graça e buscando que ela se torne nossa realidade em cada provação que experimentarmos, acumularemos o que é inabalável em nosso interior. Então estaremos cheios da justiça e da verdade, o que nos fará aptos a herdar o reino inabalável. Deus abençoe a todos. Jesus é nosso Senhor. Pergunta de hoje: qual é o caminho que devemos tomar para vencer a apostasia do final dos tempos? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.